Últimas notícias do São Paulo, vou te contar um detalhe importante da renovação do zagueiro Alan Franco e trazer atualizações do São Paulo em relação ao mercado. Bora trazer mais detalhes em relação ao mercado da bola tricolor. Bora lá, São Paulo que continuou o seu treinamento nesta terça-feira, continuou a sua preparação, né? Deu sequência à sua preparação para enfrentar o Juventude. Teremos treinamentos ainda na próxima quarta-feira. E aí, depois do treinamento, o pessoal se reúne, almoça, junta suas coisas e partiu Caxias do Sul, onde o São Paulo vai enfrentar na quinta-feira o Juventude, inclusive uma partida isolada ali na quinta-feira, somente o São Paulo jogará neste dia, a partida que acontecerá às 7 horas lá no Alfredo Jaconi, o São Paulo que precisa urgentemente dos 3 pontos para continuar melhorando a sua situação no Campeonato Brasileiro, e aí o São Paulo já viaja e busca mais 3 pontos. Para a gente trazer informações sobre o mercado do São Paulo, renovação de contrato do zagueiro do Alan Franco, eu sei, ainda não houve a assinatura contratual, as partes estão caminhando para isso, nos próximos dias deve ter a assinatura contratual. Mas aí eu só vou trazer uma atualização em relação a essa renovação, porque a gente tinha noticiado aqui que o acerto, e de fato estava acertado dessa forma, da renovação de contrato do Alan Franco ser até 2027, com um gatilho para renovação por mais uma temporada. Só que aí hoje o André Hernan trouxe uma informação e a gente confirma de que a renovação contratual não vai ser mais 2, mais 1, e sim será de fato até 2028. Então aí o São Paulo assegura a permanência do Alan Franco com um contrato válido por 3 temporadas. Esse contrato deve ser válido até dezembro de 2028. Lá, no final do contrato, o Alan Franco estará ali entre 31 e 32 anos, então ainda terá uma idade positiva. Então, por conta disso que o São Paulo topou essa renovação por um pouco mais de tempo em relação ao Alan Franco. Já está tudo acertado já há um bom tempo, tá? A gente já vem falando bastante aqui no canal. Só queria trazer de fato essa atualização. O salário dele será aumentado, ele já tem um acordo em relação às luvas, aquela dívida em relação ao empresário, a gente já tinha conversado que o São Paulo pagaria uma parte dessa quantia e o restante seria parcelado. Então é mais ou menos dessa forma, nesse sentido, que o São Paulo fechou aí essa renovação contratual do zagueiro Alan Franco, que tem sido titular absoluto com o técnico Hernan Crespo, voltou, né? A ideia inicial do Crespo era ter o Alan Franco atuando mais pela direita, mas depois da partida contra o Flamengo ele mudou de ideia e colocou o zagueiro Alan Franco de volta para a esquerda, que é ali onde ele deve ter uma continuidade com a camisa do São Paulo. Renovação deve acontecer logo, tá? A assinatura de fato no papel é nos próximos dias, e aí o São Paulo vai sacramentar de vez aí essa situação referente ao zagueiro Alan Franco. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, São Paulo se inspira em Danilo do Flamengo para buscar um novo reforço. Bora explicar um pouquinho toda essa história e toda essa situação, informação que foi contada lá pelo Éder Traschini no UOL, e a gente vai explicar em detalhes como é que funciona isso. Mais cedo no canal a gente tinha conversado de maneira exclusiva de que o Mike teria mais oportunidades na ala, justamente porque o São Paulo ele precisa de mais reforços do que 2. Só que na forma orçamentária o São Paulo não tem hoje capacidade de contratar mais do que 2 reforços. Então o São Paulo, que já está enfrentando dificuldades para conseguir novas contratações, ele só pode acoplar na sua folha salarial mais 2 reforços, porque um terceiro já iria ser no sentido de ultrapassar ali as regras que o São Paulo pretende para sua folha salarial, e aí tem toda essa questão do FDIC, que a gente sabe, toda dessa austeridade financeira. Então ali, depois da lesão do Oscar, né, houve uma reunião na segunda-feira e foi decidido o seguinte, ó, então vamos colocar urgências, a gente precisa de várias peças. Vamos lá, a gente precisa de 5 nomes. Vamos escolher 2 posições. Aí foi escolhido um meio-campista, já que o Oscar acabou tendo essa lesão e volta só em 2 meses, o São Paulo já vendeu o Alves, então existe essa necessidade de um meio-campista que pise um pouco mais na área. E aí também, aí o São Paulo decidiu contratar um zagueiro que também atuasse na lateral direita. Então, basicamente, seria um zagueiro destro. E aí que entra o Danilo, porque as características do Danilo é basicamente as mesmas que o São Paulo está buscando nesse novo jogador. O Danilo, lá no Flamengo, ele pode jogar em várias posições, ele pode jogar, inclusive ele jogava na Juventus, como zagueiro pela esquerda, mesmo sendo destro,
e até, por vezes, um lateral esquerdo. Obviamente que ele não era um lateral que subia para o ataque, ele era um lateral que fechava para fazer um terceiro zagueiro, mas ele jogou muito por ali. Só que também o Danilo, hoje no Flamengo, ele pode jogar como lateral direito e como zagueiro. E também, se precisar, ele pode fazer uma ala no campo. Então o São Paulo tá com essas características impostas e vai buscar essa opção no mercado. É um jogador muito específico e eu até perguntei, igual o Ferrarese, por exemplo, a pessoa me falou não. Uma pessoa me falou não é igual o Ferrarese, porque o Ferrarese é bem mais defensivo. Seria um jogador que tivesse pelo menos uma capacidade mínima, como o Danilo, de ir para o ataque. Então o São Paulo vai vasculhar o mercado em busca dessa opção. O São Paulo vai no mercado visando esse reforço. Se vai conseguir, já é outros 500. Então seria um jogador que pudesse atuar nessa faixa. E aí com isso o São Paulo pensou, beleza, então já que vamos fechar assim, a gente tem o Mike aqui, então vamos dar mais oportunidades para o Mike, e aí pode ser uma possibilidade do Mike ter agora mais sequência de jogo. Mas o Danilo é um exemplo claro do próximo jogador que o São Paulo vai buscar no mercado. É obviamente que não vai conseguir talvez com a mesma qualidade, com a mesma grife, mas o perfil é parecido. Um zagueiro que tem a qualidade de passe, que tem uma velocidade o suficiente também para jogar um pouco mais adiantado na lateral direita. Você tem nomes em mente aí que você poderia ajudar o São Paulo? Deixe aí nos comentários e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se o São Paulo conseguirá fechar com esse reforço. Antes da gente continuar, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo, tem o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia, tem também os vídeos exclusivos para os membros deste canal, e aí você vai sempre ter conteúdo exclusivo e uma comunicação melhor aqui comigo, tá? Para a gente continuar trazendo mais informações, só antes, embaixo aqui o link da Ola Esportes, tá? Um aplicativo bem completo que você pode acompanhar todos os jogos do São Paulo ao vivo e de graça. Para a gente fechar o vídeo de hoje, São Paulo busca um meio-campista agora com a lesão do Oscar, né? Depois ali houve toda uma reunião na segunda-feira para definir essas prioridades, aí o São Paulo entende que existe realmente essa necessidade de um novo meio-campista. Por quê? Porque o Lucas Ferreira pode acabar fazendo essa função, mas hoje o São Paulo vê ele mais como atacante, como um jogador que dispute espaço na dupla de ataque, do que propriamente sendo esse meio-campista ali atrás do Luciano e do André Silva, por exemplo, fora que o Lucas Ferreira é uma possibilidade bem real de ser renegociado ainda nessa janela de transferências. Então, por conta disso, não dá para se contar muito com o Lucas Ferreira nessa função. O Rodriguinho também é uma peça que deverá ser testada pelo Crespo, mas há um consenso interno de que isso ainda será com o tempo, que ele vai entrando um jogo ou outro, como por exemplo ele entrou contra o Bragantino, que ainda não dá para confiar 100%, que até pode acabar queimando o atleta nesse sentido, então vai colocar ali o Rodriguinho aos poucos para ele ir se maturando. O Alisson deve ser um substituto natural do Oscar, pelo menos por enquanto, assim como foi contra o Corinthians, mas é mais um volante do que propriamente um camisa 10 organizador de jogadas. Então o São Paulo vai em busca no mercado e aí não quer o meio-campista com tantas características assim parecidas com o Oscar, porque o Oscar é um meia mais cadenciador, um meia mais de passe. O São Paulo entende que esse meio-campista que o São Paulo vai buscar pode ser um pouco mais ofensivo do que o Oscar, que seja um pouco mais meia atacante do que somente meia. Então o São Paulo vai vasculhar o mercado também em busca dessas opções. Depois, né, quando a gente começa a trazer essas situações de mercado. E o próprio São Paulo também já começa a comunicar vários empresários e aí vários atletas já estão começando a ser oferecidos para a diretoria vai dar uma analisada, vai ativar o scout, vai ativar o técnico Hernan Crespo para fazer um filtro para entender quais que seriam as opções que o São Paulo poderia buscar no mercado que poderiam ser agregadas ao elenco do técnico Hernan Crespo. Ainda não tem um nome claro, tá? Ainda não tem um jogador assim que o São Paulo olha e fala, é esse que eu vou buscar, mas já tem alguns nomes ali sendo conversados ali, vai fazer toda é como se fosse uma vaga de emprego, sabe? São vários nomes lá, aí vão fazendo um filtro, até ver ali as opções que o São Paulo entende que serão mais viáveis. Então o São Paulo está de olho no mercado e vai buscar aí esse meio-campista, já que o Oscar retorna somente em até 2 meses. Então, até mesmo
Se o Oscar acabar, o Oscar, quando voltar, ele pode ser esse novo jogador pode ser uma opção até para jogar com o Oscar ou uma opção até de banco de reservas, né? Porque o São Paulo não tem hoje mais um meia como o Oscar. A gente trouxe que o Rodriguinho será testado e tudo, mas o São Paulo tinha, por exemplo, o Alves. Então, o São Paulo entende que esse jogador chegaria para a vaga do Alves e ainda também chegaria para a vaga do Oscar neste momento. Então, é mais ou menos nesse sentido que a diretoria tem pensado neste momento. Então, vamos aguardar aí para ver se o São Paulo tem alguns nomes interessantes. Quero saber da sua opinião também, se você tem algum nome aí, um meio-campista que o São Paulo poderia contratar neste momento. Muitos falam sobre Matias Rojas, ex-Corinthians. Até a gravação desse vídeo, o São Paulo não confirma que realmente chegou algo do jogador, muito pelo contrário. A gente até trouxe um vídeo, acho que foi no final de semana, de que foi um jogador que em nenhum momento passou pela mesa do São Paulo. Vamos ver se agora, ele livre no mercado, essa situação pode acabar mudando. Tá? E lembrando sempre, o São Paulo não vai gastar um tostão em novos reforços. Não vai ter grana alguma na busca desses reforços. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Conto muito com o seu like, com o seu hype. Inscreva-se no canal, seja membro. E lembrando que a partir das 7 horas estarei ao vivo aqui para a gente trazer mais detalhes sobre o São Paulo Futebol Clube. E a partir das 8h15 estarei lá no canal do blog do São Paulo também para a gente bater um papo. Fui o convidado da vez para a gente bater um papo lá nas terças-feiras. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!